Canal Espíritos apresenta O Elixir da Longa Vida. Médium, Vera Krijanovskaya. Ditado pelo Espírito. John Wilmot, Rochester. Este é o primeiro de uma série fantástica de 5 livros, cujos títulos são O Elixir da Longa Vida, Os Magos, A Ira Divina, A Morte do Planeta e os Legisladores. Todos os livros da série serão disponibilizados aqui no canal. Inscreva-se, curta e ative o sininho para não perder os lançamentos. O que você faria se lhe oferecessem a oportunidade de viver quantos anos puder e quiser, se você estiver morrendo? Essa é a pergunta que o Dr. Ralph Morgan teve que responder ao ser questionado por um estranho que um dia bateu à sua porta. Ralph, nosso personagem principal, era um médico dedicado e curioso sobre algo que pudesse lhe estender a vida, já que sofria de graves problemas de saúde. Um dia, eis que surge à sua porta um nobre senhor, o príncipe Narayana Supramati, que o convida a uma viagem que será sem volta, oferecendo a ele as respostas para todas as suas perguntas. Ralph aceita a proposta do estranho desconhecido para saber do que se trata, e então tudo muda em sua vida. Ao aceitar o que Narayana lhe propôs ao chegar ao destino, Ralph assume a vida de Supramati como seu irmão mais novo de mesmo nome, e seu único herdeiro, e sua vida, antes sem graça e sem importância, muda totalmente a partir deste ponto. Prefácio. John Wilmot, conde de Rochester, foi um poeta satírico inglês, de vida dissoluta e vasta cultura, morto aos 33 anos. Em espírito, Rochester teria ditado à médium Vera Krijanovsky, entre 1882 e 1920, 51 romances, 15 dos quais traduzidos para o português. Sua temática começa pelo Egito faraônico, passando pela antiguidade greco-romana, a Idade Média, vindo até o século XIX. Os títulos editados em português são O Chanceler de Ferro do Antigo Egito, O Faraó Merneptah, Romance de uma Rainha, 2 volumes, Episódio da Vida de Tibério, Herculanum, O Sinal da Vitória, A Abadia dos Beneditinos, Naema, a Bruxa, A Lenda do Castelo de Montinhoso, A Vingança do Judeu, A Feira dos Casamentos, Na Fronteira, O Elixir da Longa Vida, A Noite de São Bartolomeu, Narrativas Ocultas. Nos romances de Rochester, a realidade navega num caudal fantástico em que o imaginário ultrapassa os limites da verossimilhança, tornando naturais fenômenos que a tradição oral cuidou de perpetuar como sobrenaturais. Ele revela o inaudito, o elidido, os pontos abissais da história, da lenda e do pathos humano. Rochester é um analista que sincretiza a história com as paixões humanas, assentando-as numa narrativa bem articulada, onde o insólito é uma das invariantes que assinala seu estilo, sem, contudo, compor uma receita de entretenimento ligeiro, subordinada às fórmulas de mercado que orientam os romances populares. Aceitando ou não a obra de Rochester como psicografia, veremos que sua proposta de veridicção afina-se com o ideário realista, a preocupação com a verdade, não apenas verossímil, mas autêntica, através da observação e da análise. A referencialidade de Rochester é plena de conteúdo sobre costumes, leis, antigos mistérios e fatos insondáveis da história, sob um revestimento romanesco, onde os aspectos sociais e psicológicos passam pelo filtro sensível de sua hiperbólica imaginação. Em sua recriação da realidade, nenhum detalhe é desprovido de interesse. Atentando para o seu virtuosismo descritivo, observa-se que certas passagens constroem-se sobre um derramamento estilístico de inclinação romântica. Os parênteses descritivos de Rochester ora precipitam, ora retêm o curso narrativo, verticalizando e esquadrinhando microscopicamente os espaços físico e psicológico. Ao lado da exploração dos dados emocionais, o autor ajusta as causas que determinam o comportamento humano e, por isso, nenhuma atividade dos personagens é gratuita. Quanto à ação moral a que se propunham os realistas, Rochester oferece indícios quando induz o leitor à reflexão, repelindo simplificações moralizantes e antiéticas sobre o bem e o mal.
Apesar de suas peculiaridades metafísicas, estéticas e sociais, o valor romanesco de Rochester apenas, aparentemente, tangencia os atrativos dos textos folhetinescos, como o caráter informativo, que transparece em digressões metalinguísticas, apontando desvãos históricos ou traduzindo fenômenos singulares, apoiado em bases científicas. Enquanto os mitos persistem no produto folhetinesco, Rochester invalida-os em suas obras, redefinindo, por exemplo, figuras legendárias como José e Moisés, ultrapassando as crônicas que os sacralizaram, numa escritura que combina a epopeia e o drama. Rochester, na linha da imaginação romanesca do século XIX, aproxima-se do romance total, que enfeixa o drama, o diálogo, o retrato, a paisagem, o maravilhoso, apenas desviando a temática da força mítica do herói para um passado mais longínquo que a Idade Média, o espaço eleito para a fuga dos românticos, transformando seu texto numa espécie cujo conteúdo fabulativo tem permanência e atemporidade ao abrir-se à inexorável e precária condição mortal do homem. A classificação de gênero em Rochester é dificultada por sua expansão, entre várias categorias: terror gótico com romance sentimental, sagas de família, aventuras e incursões pelo fantástico. Sob uma natureza criadora e fundadora, o autor revela os arcanos desconhecidos e apropria-se da que parece reiterativo, reinaugurando textos segundo leis próprias, onde as relações internas, tempo, espaço, personagens, estilística, compreendem o conteúdo estético, e o inventário histórico, a recuperação do real, as questões metafísicas e filosóficas constituem o conteúdo ideológico. Sem remanejar fórmulas, Rochester vai revendo a espacialidade e a temporalidade, empreendendo uma viagem ao enigmático, numa pluralidade de fatos revisitados na memória. A complexidade da transmigração de um determinado grupo de espíritos que se reencontra em sucessivas reencarnações, no plano literário, converte-se numa migração de personagens de uma aba a outra. Pode-se dizer que sua literalidade atualiza ou reinterpreta questões universais como os conflitos de poder, de valores, fazendo uma fusão do real e do imaginário, numa atmosfera trágica, cabendo ao leitor o esforço de preencher os vazios significativos, sobretudo quanto às leis de causa e efeito, um dos atributos que um texto artístico apresenta em sua contextualização do real. Assim, do ponto de vista linguístico e estético, Rochester produz um discurso literário e, do ponto de vista referencial e historiográfico, reproduz uma realidade. Percorrendo a narrativa de Rochester, observamos que ela alterna capítulos de maior ou menor tensão, sem que essas polaridades se deem de forma a entender o romance. Organizada fora da sequência temporal linear, a fragmentação narrativa mantém a expectativa do leitor. Sobre os personagens de Rochester, pode-se dizer que eles não existem a serviço do enredo, para sustentar uma tese de ordem moralizante e criadora de identidades. Eles pertencem a uma narrativa que sonda episódios históricos com instrumental literário, de modo a não perder seus referenciais, sob arranjos ficcionais, o que redundaria em personagens moldados consoante o público que se pretende atingir, um dos paradigmas do folhetinesco. Nas narrativas folhetinescas, o herói é corajoso, sedutor, romântico, apresenta caráter nobre, gestos solidários, redentores e justiceiros. Até os traços físicos correspondem à luminosidade do personagem: olhos claros, beleza diáfana, viril. Tipicamente ele se associa a animais como a águia e o leão, para combater bichos noturnos, a serpente, a aranha, o dragão. José, o herói de O Chanceler de Ferro, apresenta-se fisicamente como um herói solar, olhos verdes, alto e belo, porém é caviloso, dissimulado, cruel, despótico, narcisista e covarde. O bicho com que ele se identifica é a serpente, pois é através de um bizarro ritual com esse réptil que José se torna um iniciado na prestigiada arte de leitura de sonhos, além de poder produzir sortilégios e defrontar-se com a enigmática esfinge. Rochester põe o leitor em contato com a forma inaugural do mito, no que diz respeito ao enigma da esfinge, surgida de um quase delírio, e suas associações reveladoras, fazendo emergir sentidos que ultrapassam o valor expressivo e denotativo do fenômeno,
e rompendo no leitor o fascínio de seus segredos. A gênese do lendário e do maravilhoso deita raízes nas narrativas populares, que passaram da primitiva oralidade à literatura moderna através de um manancial de textos de origem anônima ou coletiva, proveniente do Oriente e dos celtas. No fim do século XIX, manuscritos egípcios de 3.200 anos mais antigos que os textos indianos foram encontrados em escavações na Itália pela egiptóloga Mrs. Daubeny. Nesses manuscritos está o texto-fonte do episódio bíblico José e a mulher de Putifar, cuja trama Câmara Cascudo sintetizou. Rochester, em O Chanceler de Ferro, enriquece com detalhes esse episódio, sem recorrer a soluções de modernidade. Revelando as matrizes da depreciação da imagem feminina, que as narrativas populares encarregam-se de difundir, ele adentra os meandros que conduziram a mulher de Putifar a ser acusada de traição. Quando se refere aos judeus, em 3 de suas obras, Rochester levanta os preconceitos que consolidaram muitos dos estereótipos que lhes são atribuídos, numa pesquisa da tradição judaica e das marcas que acompanham seu povo há muitos séculos, tendo sido ele próprio um judeu. Algumas observações valorativas do autor seriam apenas juízos preconceituosos, se não fossem fundamentadas em fatos que estigmatizaram o povo hebreu. Quanto ao foco narrativo, a obra de Rochester, ora através do narrador onisciente, ora através de narradores nomeados, apresenta diferentes versões de um fato, segundo as perspectivas e licenças individuais de quem as protagonizou. Dessa forma, em romances como O Faraó de Merneptah, Episódio da Vida de Tibério ou A Abadia dos Beneditinos, Rochester põe o leitor em contato com a forma inaugural do mito, no que diz respeito ao enigma da esfinge, surgida de um quase delírio, e suas associações reveladoras, fazendo emergir sentidos que ultrapassam o valor expressivo e denotativo do fenômeno, e rompendo no leitor o fascínio de seus segredos. A gênese do lendário e do maravilhoso deita raízes nas narrativas populares, que passaram da primitiva oralidade à literatura moderna através de um manancial de textos, de origem anônima ou coletiva, proveniente do Oriente e dos celtas. No fim do século XIX, manuscritos egípcios de 3.200 anos mais antigos que os textos indianos foram encontrados em escavações na Itália, pela egiptóloga Mrs. Daubeny. Nesses manuscritos está o texto-fonte do episódio bíblico José e a mulher de Putifar, cuja trama Câmara Cascudo sintetizou. Rochester, em O Chanceler de Ferro, enriquece com detalhes esse episódio, sem recorrer a soluções de modernidade. Ele tudo sabe sobre a intimidade dos personagens, apropriando-se de seus pensamentos e atitudes. Essa cobertura totalizante atendia a uma preferência dos leitores do século XIX, ávidos pela densidade dos fatos. Como narrador onisciente, ele projeta sobre os elementos físicos e psicológicos sua linguagem perita, verticalizando e adensando os traços exteriores e interiores, compondo imagens dinâmicas e estáticas através de metáforas, antíteses, hipérboles, polarizando no texto a fluidez e o congelamento de cenas com o mesmo impacto. Os personagens e o narrador sofrem uma simbiose de seus estados mentais, vivendo um pela palavra do outro. Seu efeito de realidade não se expressa em sua autoridade de narrador, e sim em sua capacidade literária de reconstrução, de investigação, possibilitando novas interpretações, permitindo que a ficção e a realidade se confundam na relatividade das vozes de seus personagens, tocando a visão positivista do século XIX, em que a história conta-se a si mesma, espelhando o mundo real pela linguagem. Sua exaltação sensorial apreende o mundo com os olhos do realista, acrescentando às vezes pulsações românticas, não apenas sentindo, mas vendo, apalpando, experimentando, levando o leitor a perceber que a sensação é elemento fundamental no conhecimento do mundo. Entre poeirentas planícies, templos místicos, arenas sangrentas e furnas hostis, Rochester atualiza, com os matizes de uma pintura, os ignorados espaços da história. Seu empenho pictórico opõe o descritivismo funcional do realismo ao descritivismo decorativo do romantismo,
num compromisso do senso real com a imaginação. Nos textos de proposta realista, o testemunho subjetivo individual romântico cede lugar ao depoimento objetivo e crítico, julgando os fatos a partir dos valores condicionados socialmente, impulsionados pelo pensamento científico e econômico. Rochester surge justamente num período de crise da representação simbólica da arte e da fragmentação, do indivíduo que, como sujeito textual, não confere mais com o ideal pleno do herói, pondo em dúvida os valores absolutos. Por ser depositária de preceitos espíritas e levantar questões metafísicas com competência, a fruição na obra de Rochester transcende a cotação da sensibilidade e o julgamento do gosto. O leitor divide-se entre o prazer da expansão subjetiva do autor e o ceticismo diante da objetividade dos laivos filosóficos, científicos e históricos que, se não surpreendem pelo real, surpreendem pelo imaginário. Seu universo imaginário é um excedente do real, atestando fenômenos produzidos pelo homem, desnudando mitos e decifrando enigmas. A combinatória desses elementos pelo jaez de sua escritura é que permite o trânsito de Rochester além da literatura espírita, possibilitando que seus romances encerrem uma sobreposição de textos que lhe dão um estatuto ora documental, ora ficcional, ora fantástico. Thaís Montenegro Chinelato.